Bom dia! No vídeo passado eu falei com vocês sobre duas histórias verídicas. Uma que eu assisti aqui na internet, só para esclarecer para vocês. No vídeo passado eu comentei com vocês que eu assisti um vídeo de uma pessoa, de uma mulher se identificando como ex-adventista. E nesse vídeo ela relata algumas coisas, suas frustrações e suas decepções e joga tudo em cima da igreja. E nesse mesmo vídeo eu também contei para vocês uma história verídica que aconteceu com uma pessoa que realmente eu conheço de fato. Nós já nos conhecemos praticamente desde a nossa adolescência e até os dias de hoje. Infelizmente, devido eu morar longe, não temos tanto contato, mas nós somos amigas em comum em algumas redes sociais. E nesse vídeo passado eu contei para vocês como ela transformou a vida do marido dela não cristão, anteriormente não cristão. Desde que eu a conheço, ela é cristã evangélica da Assembleia de Deus. Já a conheço há muito tempo, então há muito tempo ela está nesse caminho. E também relatei para vocês o que aconteceu com ela. Ela casou com um rapaz cristão, esse rapaz a atraiu, separaram, e daí ela conheceu uma outra pessoa não cristã. Ela tinha receio de se envolver com essa pessoa por conta de ele ser o famoso pé de valsa, que são aquelas pessoas que gostam de festas e bebidas, e mais festas do que bebidas. Ela resolveu, casou, e ele foi para a igreja, se batizou, como eu contei no outro vídeo. Aqui eu tô só dando uma pincelada na história. Se você não assistiu o outro vídeo passado, vá lá e assista que você vai entender do que eu estou falando. Então ela casou com esse rapaz que não era cristão e fez da vida dele uma bênção. O que eu quero dizer com isso? Que essas duas histórias que eu mencionei no vídeo passado têm em comum. Uma que eu assisti aqui no YouTube. A moça adventista casou-se com um moço não adventista. Ela relata em seu vídeo que com o tempo ele começou, na cabeça dela, e ela começou a ter dúvidas em relação à fé que ela vivia. Começou a ter muitas dúvidas, ele começou a pôr dúvidas, questionamentos na cabeça dela. E ela pôs a sua fé em dúvida por conta de quê? Do seu relacionamento. Porque até então ela era bem resolvida com a fé dela antes de conhecer esse moço. Mas ele começou na cabeça dela e ela começou, segundo ela, a ter dúvidas e dúvidas e dúvidas. E daí que ela saiu da igreja e depois começou a falar que vivia frustrada, que era tudo uma mentira, que ela viveu no engano. Começou a falar que a igreja, gente, que a igreja enganou ela. E eu acho uma das maiores heresias a gente falar que a igreja nos enganou. E a palavra de Deus diz assim: onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Os enganos nem sempre são tão nítidos, mas alguns sim. Se você é uma pessoa que você lê a Bíblia e o seu coração está de acordo com a vontade de Deus, raramente você vai ser enganado. Raramente você será enganado, porque o seu coração, o seu pensamento, a sua vontade está firmada na vontade do Pai. Eu vou tentar deixar alguns versículos citados nesse livro para você ter uma base daquilo que eu estou falando, se você ainda não conhece um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Para não vir aqui e dizer que eu estou falando coisas com coisas, mas se você entende um pouco da palavra, se você lê a Bíblia, você vai entender do que eu estou falando. Segundo ela relatou no seu vídeo, que começou a ter dúvidas, começou a questionar, e, enfim, gente, ela saiu da igreja e depois veio para cada língua falando mal, né, da igreja. Que a igreja frustrou ela, que ela se decepcionou com a igreja e todas as culpas agora é da igreja. Aquela igreja já não servia mais para ela, já não precisava da igreja que ela tanto servia. E no mesmo vídeo passado eu também contei a história da minha amiga de adolescência. Ela casou com uma pessoa que não era da igreja e ela não abandonou Deus. Pelo contrário, a mulher sábia edifica sua casa. Ela levou ele para o Senhor. Hoje
toda a família dele, toda a sua família, cunhadas, sogras, que eram todos os famosos pés de valsa, foram transformados pelo poder de Deus. Ela só foi um instrumento e uma bênção na vida deles. Hoje toda a família serve a Deus para a honra e a glória do Senhor. Então, a palavra de Deus é bem clara quando diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos derruba. O que eu quero dizer com isso? Essa moça que se diz frustrada com a igreja, ela se intitula ex-adventista. E essa outra moça que edificou a sua casa nas mãos do Senhor era da Assembleia de Deus. Gente, veja que história. Eu também vou falar um pouco de mim. Eu nasci em um berço, em um lar cristão católico. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, ainda continuo cristã. Porém, evangélica, adventista do sétimo dia. Mas nem por isso eu saí de lá, sabe, metendo a língua na igreja que eu tanto servi por muito tempo. Procuro sempre falar da palavra de Deus, do que está escrito na sua palavra, mas não sair assim difamando a igreja com as minhas frustrações, com as minhas decepções, sobre as minhas escolhas. Por sinal, essa moça que se diz ex-adventista agora, ela mesma falou em seus vídeos, as minhas decepções, as minhas frustrações. E daí, se ela diz as minhas, por que ela joga culpa toda na igreja? Por que ela joga toda a culpa na igreja, não é mesmo? Então eu saí da igreja católica já faz muito tempo bastante, uma igreja que eu servi muito. Na época eu fui professora de catecismo, professora de crisma. Você que foi meu aluno, você sabe do que estou falando, né? Pessoas que já me conhecem há muito tempo sabem do que estou falando. E nem por isso, gente, eu vim aqui dizer que eu saí de lá frustrada das minhas decepções. Não, eu simplesmente comecei a ler a Bíblia. Porque antes eu não lia, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender outras coisas que eu não entendia, a compreender os caminhos que eu não compreendia. E fiz outras decisões para minha vida. Simplesmente isso. Mas eu jamais vou dizer as minhas decepções, frustrações, vou lá e jogar tudo na igreja, nunca. Afinal, as minhas decisões e frustrações só diz respeito a minhas escolhas. E aí, alguém tem que levar a culpa. Mas comigo, eu não sou assim, comigo não funciona assim. Esse foi o tema do vídeo passado. E só para complementar aquele vídeo, para deixar muito bem explicado aqui, minha mulher sabe, edifica a sua casa. Quando eu me converti ao Adventismo em 2012, o mesmo ano que eu fui batizada, naquela época eu estava visitando outras igrejas evangélicas, procurando um tesouro. Eu estava em busca de algo que eu ainda não tinha encontrado. E assim eu percorri por várias e várias igrejas, visitando e comparando com a palavra de Deus. E eu tinha muitas perguntas dentro de mim, eu tinha muitos buracos não preenchidos, eu tinha um vazio de encontrar algo que eu ainda não havia encontrado, eu não sabia o que era e onde que era. Eu sei que eu conversava muito com Deus e pedia, Senhor, ensina o teu caminho verdadeiro. Eu sei que existe. E aí eu ficava nas igrejas buscando algo que eu não encontrava. Eu lia a palavra de Deus e eu dizia, Senhor, aqui na terra não existe a tua igreja, mas o Senhor mesmo mandou construir uma igreja aqui na terra. Como que não existe essa igreja? E aí, gente, eu passei muito tempo. Em 2012, eu fui batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no próximo vídeo, eu vou contar para vocês como eu me converti ao Adventismo. Como eu saí do catolicismo ao Adventismo. Mas só no próximo vídeo. Eu vou contar um pouco para vocês como tudo isso aconteceu. Muitas pessoas vão
pela dor. Às vezes estão passando algo e vão para a dor. Outras pessoas nasceram, cresceram naquela fé, naquela denominação, religião, vamos dizer assim, e continuam lá, crescem, casam, saem da casa dos pais. Outras pessoas foram ensinadas pelos seus pais assim e continuam. Eu mudei, eu não estou na primeira que eu fui ensinada pelos meus pais. Eu fiquei adulta, tive outros conhecimentos e mudei. E eu não vejo problema nenhum em mudar. Não podemos continuar no mesmo caminho, a não ser que nada nos prove ao contrário. Por que eu saí da Igreja Católica? No próximo vídeo eu vou responder para vocês por que eu não sou mais católica. Mas eu amo meus familiares, que são todos católicos. Amo meus familiares que são todos católicos. Não tenho nada contra. O que eu falo aqui é sobre a palavra de Deus. Precisei dar uma pausa no vídeo porque fui atender uma ligação. E agora eu vou continuar o vídeo com vocês. Hoje eu estou em casa, estou de folga. Hoje eu tinha algo para resolver lá no centro, mas não vou poder ir. Hoje não, vou outro dia. Hoje eu vou dar uma organizada na minha cozinha, vou dar uma organizada aqui em casa e principalmente vou dar uma atenção para as minhas plantinhas. Eu já vim aqui pela manhã cedo e fiz essa mudinha aqui. Meu pé de morango tá assim. Esses dias eu quase não fiquei em casa. E esse aqui é uma mudinha que eu tô fazendo. Para quem não conhece a muda de morango, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um outro pé de morango e ele está com bastante muda. Quando ele vai fazendo muda, ele vai soltando esses tendões, eu chamo tendões, né? E aí cada tendão desse tem um desse aqui, ó. Falta pôr esse aqui no vasinho, que isso aqui é uma muda. Tem tipo uma raizinha aqui. Então, veio esse aqui, uma muda. Esse aqui, 2 mudas. E esse aqui, 3 mudas. E aqui, 4 mudas. 5 com essa. Um único pé de morango. Vou tirar 5 mudas. Bastante, não é? E aqui são minhas plantinhas. Elas estão assim um pouco meio que abandonadas. Mas, para quem não conhece, algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas chamar língua de vaca. Mas eu conheço por cariru. Na minha terra nós comemos isso aqui. E aqui as pessoas têm isso aqui como mato. Mas isso aqui é uma plantinha punk. Vocês já ouviram falar, né, das plantas punk? Essa aqui eu ainda não conheço. Vou pesquisar sobre ela. Eu ganhei essa aqui. E aqui é outro pé de cariru. Olha como as folhas estão viçosas, bonitas. Pé de mamão. Esses aqui são meus pés de pimentão. Daqui a pouco eu venho aqui dar uma mexida neles. Vou pôr terra vegetal que tá precisando. Meu pé de hora pro nobres, gente. Olha o tamanho do meu pé de hora pro nobres, como tá grande. Eu preciso mudar ele, eu tô sem vasos. Esse aqui são pé de pimentões que eu ainda não consegui mudar e tá assim. Eu não tenho espaço suficiente. Esse aqui é o meu pezinho de hortelã que tá brigando. Meu pezinho de hortelã. Tá assim, só um raminho. Esse aqui ainda não sei o que é. Depois eu vou pesquisar sobre. Esse aqui é um intruso. É um intruso. Mais pezinho de pimentão.
Esse aqui é um pé de Ora-Pronobis também, com meu pezinho de alecrim. Esse é meu primeiro pé de alecrim que dá certo. Já havia tentado várias vezes e todos eles não dava certo. Morria o pé. Outro pé de Ora-Pronobis. Esse aqui eu passei hoje pra cá. Eu reaproveito esses baldes que provavelmente iriam para o lixo e faço um vasinho. Eu não sei o nome dessa planta, mas eu acredito que ela é uma planta medicinal. Pé de Ora-Pronobis, os dois estão aqui dentro. Mas depois eu vou trocar, claro. Outro de Ora-Pronobis, eu precisava urgentemente trocar. Aqui são 3 mudas, 1, 2, 3, mas como eu não tinha terra o suficiente, eu pus os 3 aqui. E hoje também eu mudei o meu pé de manjericão. Ele tá assim. Eu não conhecia esse manjericão e ele é aquele do roxo. Aí me digam aí se essas folhas, se é normal essas folhas serem assim meio encraqueladas ou não. Porque eu acho essas folhas assim meio encraqueladas. Então hoje é o dia de mexer nas minhas plantinhas. Bastante coisas aqui. Tá assim. E eu pensei, gente, olha aqui. Isso aqui é uma pocã e uma coroa do abacaxi que eu pus aqui dentro. E eu pensei que essa coroa não ia vingar, eu pensei que ela não ia dar certo. E não é que ela deu? Eu preciso tirar ela daqui de dentro. E alguém me falou que a coroa do abacaxi não nascia abacaxi, não pegava, né? Não dava planta. E olha como ela tá verde e bonita. Então não jogue mais coroa de abacaxi fora. E aqui eu tenho outras plantinhas. Como estão? Estão assim. Como eu mostrei pra vocês. Estão assim minhas plantas. Eu estou dando uma organizada nas minhas plantas. Algumas estou trocando vasos e outras estou pondo terra, substrato. Precisei dar uma pausa no vídeo. Tive que fazer outras coisas, olhar meu filho que está aqui hoje. Ele é bem levadinho. Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, muito obrigado. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Maranata, o Senhor logo vem. Beijo a todos.